Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa confissão de fé, ao estudo da nossa confissão de fé. Estamos no capítulo 14, mas antes vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós damos-te graças por mais este dia de Senhor em que podemos estar aqui reunidos, Senhor, para aprender a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que Tu nos capacites, que nos ajudes, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a entender mais a Tua palavra e poder aplicá-la nas nossas vidas, Senhor. Para sermos obedientes, Senhor, a Ti, Senhor, que vivemos vidas consagradas que Te glorifiquem. Ser honrado e glorificado neste dia, Senhor, tanto agora na escola bíblica dominical como depois no culto, Senhor. Que tudo seja feito para a glória do Teu nome, Senhor, porque realmente só Tu és digno, Senhor. Tu, Deus Pai, és digno, Senhor, por todo este plano. Deus Filho, és digno pelo plano que executaste na cruz, Senhor. Espírito Santo, também és digno, Senhor, pelo trabalho que fazes na aplicação da palavra nas nossas vidas. Portanto, ser glorificado, nós pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão a ouvir bem? Ok, então nós vamos hoje falar sobre fé salvífica, capítulo 14. Ok. Não sei se os irmãos se recordam disto. Falamos, precisamente, por acaso fui eu que falei, quando foi do chamado eficaz, falamos sobre a ordem da salvação. Os reformadores desenvolveram a Ordo Salutis, como eles chamavam, a ordem da salvação. E então nós falamos que Deus elegeu na eternidade, não é? E depois há ali todo o processo, desde chamado até a adoção, é um processo único. Nós tínhamos falado sobre isso no chamado. Deus chama, e ao chamar, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, peço desculpa, Ele tem que regenerar o coração, e ao fazer isso automaticamente depois vem a conversão, e ao haver a conversão nós somos justificados perante Deus por causa da obra de Cristo, e então Ele adota-nos na família. E nós temos falado, tem visto que isto tem sido tudo alicerçado, umas coisas em cima das outras, ou seja, a confissão de fé não mete umas doutrinas por meter, ou seja, os capítulos têm vindo a ser alicerçados um em cima dos outros. Então já falamos sobre o chamado, depois falamos sobre a justificação e a adoção, foi o Cristiano, e depois o Rony falou sobre a santificação. E eu estou a dizer tudo isto porquê? Porque hoje vamos falar da resposta humana a tudo isto, que é a fé e o arrependimento. Portanto, nós hoje vamos falar particularmente da fé, e para a semana, salvo o erro, o Cristiano vai falar do arrependimento. As duas coisas também andam juntas, tal como aqui, em que parece um encadeamento, não é? Mas é tudo ao mesmo tempo, ou seja, quando há chamada à regeneração, à conversão, é tudo ao mesmo tempo. Parece ali mas é tudo no mesmo tempo. Da mesma forma, não há fé sem arrependimento e não há arrependimento sem fé. Ok? E então hoje vamos tratar dessa parte, a resposta humana a tudo isto que Deus fez na ordem da salvação. E então, o que é que eu quero? Passo já para a frente. Isso. Então vamos definir um bocadinho fé, antes de irmos propriamente à confissão, vamos definir um bocadinho o que é fé. Esses textos são do A.A. Hodge, que é o comentador da Confissão de Fé do Westminster, ok? Então ele define fé no sentido geral. É o assentimento da mente, portanto, alguma coisa que a gente coloca na nossa mente quanto à verdade daquilo que não temos uma cognição imediata. E o conhecimento é a percepção da verdade daquilo que temos uma cognição imediata. Ou seja, a fé, Hebreus fala disto bem, ou seja, é a certeza das coisas que não se veem. De certa forma, mas aqui estamos a falar de fé no geral. Todo homem tem fé. O homem acorda de manhã e vai trabalhar e não sabe o que é que lhe vai acontecer, mas vai na fé. Entendem o que eu quero dizer com isto? Enquanto que o conhecimento é a percepção das coisas, portanto, são as coisas que a gente sabe que é real. A gente sabe que isto é cor preta, já sabemos em si. Mas se eu disser que tenho em casa uma cadeira de cor preta, vocês não sabem que ela está em casa, mas vocês têm
dentro de vocês a noção do termo que é uma cadeira, o que é preto. E então vocês, pela fé, confiam nessas coisas. Estão a fazer entender mais ou menos? Espero que sim. Portanto, todavia, a fé demanda e descansa sobre a evidência de forma tão absoluta quanto o conhecimento. Exato, é isso. Ou seja, a fé, é muito importante que a gente entenda que a fé não é uma fé exata, não é uma fé cega. Os ateus normalmente falam de nós como temos uma fé cega, uma fé sem razão, mas não, a fé demanda uma razão. Nós conhecemos uma verdade e essa verdade é que nos leva à fé, ok? E, portanto, e agora, fé religiosa. No sentido mais geral do termo, é o assentimento da mente às verdades gerais da religião, tais como o ser e atributo de Deus e as obrigações religiosas dos homens, tais como é comum a todas as religiões. Ou seja um cristão, seja um hindu, seja um muçulmano, todos eles têm uma fé. De outra forma, não viviam a sua religião, não é? Os muçulmanos têm o Ramadão, fazem todas aquelas coisas que a religião deles lhes prescreve. Isto é uma fé. Não quer dizer que seja a fé verdadeira, mas é fé. Portanto, é o assentimento na mente das verdades gerais da religião. Portanto, sejam elas verdadeiras ou falsas, as religiões, todas elas têm isso. Essa fé religiosa tem sua base em nossa comum natureza religiosa. Enquanto que, por outro lado, a fé salvífica, e é aquilo que nós vamos tratar hoje, é aquele discernimento espiritual da excelência e beleza da verdade divina e aquele cordial abraço e aceitação dela, os quais são operados em nosso coração pelo Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver mais à frente na confissão de fé. Ou seja, todo homem, é inerente ao homem a fé. Deus criou o homem dessa forma. O homem é um homem de fé, porque é criado à imagem de Deus. E então Deus criou isso no homem, ok? A diferença do cristão, do verdadeiro cristão, para todas as outras religiões, é que o Espírito Santo opera em nós. E ao operar em nós, ao nos regenerar, dá-nos a fé verdadeira. Que é a tal fé salvífica, em que nós temos esse discernimento espiritual da beleza de Cristo, da obra de Cristo, de quem é Deus, de todas as coisas que Deus fez, da perfeição da criação, todas essas verdades. Na Escritura, a fé é vista de duas perspectivas complementares. Elas complementam-se, as duas, o que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, ela é a convicção da verdade do Evangelho. Portanto, nós temos a convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ok? Portanto, fé salvífica é acreditar nos factos contidos na mensagem proclamada pelos pregadores do Evangelho. E mais uma vez repito, isto é o Espírito Santo que faz, como vimos na ordem da salvação. É o Espírito Santo que faz isso na vida do cristão. E em segundo lugar, a fé é o compromisso com o Cristo do Evangelho. O compromisso aqui significa o acto de confiar nós mesmos a Cristo. Portanto, por um lado, quando nos pregam o Evangelho e nós cremos nessas verdades, tudo isso, volto a dizer, é o Espírito Santo que faz, regenera o nosso coração e faz-nos ter a fé que nos faz crer que o Evangelho é a verdade. Quando nos pregam o Evangelho e dizem, tu és um pecador, tu estás debaixo da ira de Deus, portanto, Deus criou-te para a sua glória e tu, por causa do teu pecado, estás afastado de Deus, estás destituído da glória de Deus, portanto, arrepende-te e crê no Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, morreu, teve a sua morte expiatória, ressuscitou e ascendeu aos céus. Portanto, isto é o entendimento do Evangelho. E depois é o compromisso com o Cristo Evangelho, ou seja, a fé, temos esse primeiro ponto, e o segundo ponto, é o compromisso com o Cristo, ou seja, a partir de agora nós vamos seguir Cristo, ok? Nós somos discípulos de Cristo. Esse é o compromisso. Nós confiamos a nós mesmos a Cristo. Nós percebemos que somos miseráveis pecadores, que não há nada em nós, então nós entregamos-nos, corpo, alma
a Cristo, entendendo que só Ele nos pode salvar. Até agora tudo bem? Se quiserem fazer perguntas, sejam à vontade. Ok. A instrumentalidade da fé salvífica. A Bíblia confirma abundantemente a afirmação de que a fé em Cristo é o meio instrumental da salvação. É um instrumento, ok? A Bíblia ensina claramente que a fé ocupa um lugar estratégico e central no plano da salvação. Vocês não conseguem ler para ali, porque não está muito pequeno. Eu peço desculpa, mas eu vou, pronto, se me ouvirem ao menos, já não é mal. Ela ensina claramente que a fé ocupa um lugar estratégico e central no plano da salvação. Nós somos salvos pela fé. Romanos 1, 16, 17. Se alguém quiser abrir. E o outro abre em Efésios 2, 8. Faz favor. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, Amém. Esse é o versículo basilar, até se assim quisermos, daquilo que estamos a falar hoje. É esse versículo. Nós seremos salvos pela fé. Se alguém quiser abrir em 1 Pedro 1, 8 e 9. E o outro já abre em João 20, 31. Faz favor. Para não. Pedro 1, 8 e 9. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Seremos salvos pela fé. Agora, eu tinha pedido para abrir João 20, 31. Vamos tratar do... Nós recebemos a vida eterna pela fé. João 20, 31. Esses, porém, foram escritos para que criais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. E agora, nós vivemos pela fé. Gálatas 2, 20. Alguém, por favor? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. E esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé de Deus. Isso. E amor e Portanto, todos os componentes dessa salvação, ou vida eterna, são nossos pela fé. A justificação, o perdão, a adoção, a recepção do Espírito, a perseverança. Nós vivemos isso tudo pela fé. É o tal instrumento. Nós já percebemos e temos percebido que é Deus que faz toda a obra da salvação. É Ele que nos chama, portanto, foi Ele que elegeu, é Ele que chama, é Ele que regenera, é Ele que justifica. Mas o meio que Ele escolheu, que também é Ele que dá, e a Adriana falou Efésios 2,8, por isso é que eu disse que é o versículo basilar, porque essa fé é dom de Deus. Portanto, até isso é Deus que dá, mas é a resposta humana àquilo que Deus faz, ok? E esse é o instrumento. É isso que nós estamos aqui a ver. Todos os componentes da nossa salvação são nossos, abraçados pela fé, ok? Porquê? Porque nós, pela fé, abraçamos essas promessas. Ok? Então, vemos assim que a fé salvífica ocupa um lugar central e estratégico no plano da salvação. É por isso que essa palavra ocorre bem mais de 600 vezes ao longo do Novo Testamento. Eu queria continuar nesse texto aqui, que diz assim: a fé ocupa esse lugar estratégico de instrumentalidade no plano da salvação, porque enfatiza e aponta para o facto de que a salvação é por graça livre e soberana. Ou seja, Deus dá-nos esta fé, tudo é glória de Deus, não é? Deus não faz nada que não seja para a sua glória. Então até este instrumento aponta para isso, para o facto de que a salvação é por graça livre e soberana. A salvação tem como grande objetivo a glória de Deus em sua graça.
tudo é projetado para alcançar esse único e grande fim no plano da salvação. A fé torna claro o caráter gracioso da salvação. A sua essência, a essência da fé, consiste em confiar a si mesmo humildemente a outro. Um puritano chamou fé uma graça que se esvazia. E descreveu como uma graça que tira um homem de si mesmo e dá toda a honra a Cristo e à sua livre graça. Estão a perceber? Ou seja, a própria fé, as pessoas dizem, ai não, fui eu que criei. Não foi nada ele que criou. Nós queremos, é o instrumento que Deus efetivamente usa, mas queremos porque Deus assim o faz para a sua glória. Portanto, o homem tem que se esvaziar dele e depositar a sua fé em Cristo. Não há nada que o homem possa dizer, fui eu que. É Deus que dá essa fé para que nós, entendendo que somos míseros pecadores, possamos depositar a nossa fé no nosso Salvador. Ok? Então vamos lá. Vamos agora então ao nosso catecismo. Perdão, catecismo. Aos nossos parágrafos da confissão de fé. É muito pequeno para vocês lerem, não é? É, não é? Deixa estar, eu leio. Portanto, o parágrafo 1 diz assim: a graça de fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. Normalmente essa obra é lavrada pelo ministério da Palavra de Deus. E com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Então vamos já passar para a frente e fazemos já a exposição disso. Este aqui é o esboço. Então, o parágrafo 1, do que é que nos fala? Da fonte de fé salvífica. Portanto, quem é o agente e quais são os meios instrumentais. Então, o que é que nós vemos aqui? A graça de fé. Antes de mais, vemos logo a graça de fé. Os reformadores que escreveram. Portanto, a fé é uma graça, como já vimos atrás. É um dom que Deus nos dá. E ela é uma obra do Espírito de Cristo nos nossos corações. Portanto, voltamos atrás, voltamos a repetir, mas tem que ser dito, ou seja, nós só decidimos porque o Espírito de Deus, de Cristo, ou o Espírito Santo, nos regenerou o coração. Nós dizemos às pessoas para decidirem, mas nós temos consciência que elas só decidem quando Deus regenera os seus corações e trá-las da morte para a vida, lhes faz ter consciência do que é o Evangelho. Ok? Portanto, sim. Certo. É o que eu estava a dizer, é o versículo vacilar. Exatamente. Por isso é que eu disse há bocado que é o versículo basilar de tudo isto, ou seja, não há muito a falar, mas pronto, estamos a estudar a confissão e temos que expor os pontos. Eu, por acaso, ao preparar o estudo, eu ia dizer, vou só ler Efésios 2:8 e vamos para casa. E está feito. Mas não, temos que explicar. Sem dúvida, irmã, sem dúvida que este é o versículo basilar de tudo isto. Portanto, então nós vimos, desculpem estar a andar para a frente e para trás, mas é mais prático. Portanto, vimos o agente pessoal envolvido. Quem é o agente pessoal envolvido? Turma, estão atentos? Quem é o agente pessoal envolvido na fé salvífica? Quem é? Sem medo. Não sei já. É o Espírito Santo. Esse é o agente pessoal. E agora, os meios instrumentais envolvidos. Os meios instrumentais envolvidos. O que é que nós vemos aqui? E eu aqui vou pegar na cábula do Odds, que é mais prático. Portanto, esta fé salvífica afirma-se nesta secção que ela é operada em nossos corações pelo Espírito Santo, que é ordinariamente operada por meio da palavra de Deus ou através da instrumentalidade da verdade divina. Esses são os meios. Portanto, é a operação da palavra,
como também já tínhamos visto no chamado, ou seja, sem a palavra não há forma. Deus usa a palavra, nós precisamos pregar o Evangelho, e Paulo diz lá em Romanos 10, como porém invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele, está ali em Romanos 10, não sei se conseguem ver, como porém invocarão aquele que não crerem, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Portanto, este é o instrumento, é a palavra, o meio que Deus usa. Mas depois, essa mesma fé é fortalecida pelos usos dos sacramentos ou ordenanças e oração. Portanto, como diz ali, portanto, esta obra é labrada, os eleitos são do início. A graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo, já vimos, portanto, esse é o agente, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. Ok? Portanto, e nós percebemos que é o Espírito que faz, e ele faz por meio da palavra, por meio do ministério da palavra. E agora, nós somos fortalecidos, e a nossa fé vai sendo fortalecida, vai sendo crescida, e isto está em direta relação com aquilo que o Rony falou semana passada, a santificação. Portanto, o cristão, depois de ser salvo, ser regenerado, ser justificado, tem a sua vida cristã, e isso prende-se com a santificação. E então o que é que acontece? A nossa santificação vai crescendo, a nossa fé vai crescendo, conforme nós usarmos os meios da graça. E os meios da graça são o batismo, e nós ainda há pouco tempo tivemos batismos. E porquê que o batismo é importante? Porque o batismo é, tal como a ceia, mas vou falar já da ceia, é uma imagem, e o Senhor nisso é muito interessante, porque já vimos isso no Velho Testamento, Deus sempre usou imagens, ou seja, Deus usa coisas que nos ajudam a perceber como é que Ele trabalha. E o que é que o batismo nos mostra? A morte e a ressurreição. Não é? E nós, pelo nosso batismo e pelo batismo dos irmãos, vamos sendo acalorados no coração, percebendo aquilo que Deus está a fazer. Mais um que foi salvo, mais um que o Senhor está a trazer. Isso vai nos ajudando a crescer na fé. A ceia da mesma forma. E tão importante como. Porquê? O que é que a ceia nos mostra? A morte e a ressurreição de Cristo. Mostra aquilo que Cristo fez por nós. E por isso é que Jesus diz, fazei, lembrando até à minha... Mas mais do que um memorial, é um alimento. E o pastor fala disso muitas vezes. Nós alimentamos a nossa alma com a Santa Ceia. Porque nós vamos crendo naquilo que Cristo fez. E isso vai nos alimentando. E depois temos também o meio da graça da oração. A nossa comunhão com o Senhor, a leitura da palavra e a oração, são meios muito importantes que nos ajudam a crescer na nossa fé. Ok? Esses são os meios que usa. Então, lá está. A fé é aumentada e fortalecida. Ok? Sim. Exatamente, irmã. Obrigado. Eu não paguei a irmã Fernanda para me ajudar, mas ela... O Senhor é bom. Ele sabe que eu estava pouco preparado, mas sem dúvida, isso é uma oração. Aumenta-nos a fé, Senhor. Exatamente. Exatamente. E depois, em relação à palavra, temos ali 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele se vos seja dado crescimento para a salvação. Não é? Aqui de salvação está a falar da nossa fé, não é? Porque a salvação, já percebemos que é quando queremos. Ok? Dúvidas? A irmã está com dúvidas? Não. Pode perguntar, esteja à vontade. Estejam à vontade. Posso passar à frente? Ok. Ponto 2. Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto é revelado na palavra, a qual se reveste da autoridade do próprio Deus, e também reconhece a sobreexcelência da palavra acima de todos os escritos e todas as demais coisas neste mundo. Por ela, a palavra, demonstrar a glória de Deus nos atributos de Deus, a excelência de Cristo na natureza e nos ofícios de Cristo, o poder e a plenitude do Espírito Santo nas obras e operações do Espírito. Reconhecendo tudo isto, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim querida e a reagir coerentemente segundo a índole de cada passagem em particular.
ou prestando obediência aos mandamentos, ou tremendo ante as ameaças, ou abraçando as promessas de Deus para esta vida e a que há de vir. Mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna, conforme as disposições do pacto da graça. O que é que nós aprendemos aqui? Que a fé salvífica repousa na verdade do testemunho de Deus falado na sua palavra. Ou seja, o cristão, que é verdadeiramente cristão, tem a palavra de Deus como suma palavra. O cristão, ao contrário de qualquer outra pessoa, reconhece que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus revelada. É a palavra inspirada, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, e é a palavra de Deus, ponto final. Tudo o que lá está é a palavra de Deus. E o cristão vive por ela. Portanto, o cristão quer ser verdadeiro tudo quanto é revelado na palavra. Aquele cristão... Não, atenção, não quer dizer que o cristão não questione e às vezes não tem as suas dúvidas e lá está e peça, Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda-nos. Mas o cristão entende que a palavra de Deus é a verdade. E portanto, quando as pessoas dizem, e tal, então Jonas foi mesmo engolido por uma baleia, a gente o que é que diz? Se a Bíblia dissesse que a baleia foi engolida por Jonas, a gente queria. Estão a entender? Se a baleia fosse engolida por Jonas, a gente queria, porque está lá. E nós queremos que tudo o que está na palavra de Deus é a verdade de Deus, revelada. Portanto, a qual se reveste da autoridade do próprio Deus. Exatamente. Portanto, nós submetemos à palavra porque nós submetemos... Portanto, aquela ideia do... E o pastor fala aqui muito e tem falado, quando vem o profeta, não é? E o pastor até disse há dias, o John Owen falava isso. Quando o profeta vem e diz assim, e a gente questiona, o que você diz está em conformidade com a palavra? Então eu fico com a palavra. Se não está em conformidade com a palavra, eu fico com a palavra. A palavra é o nosso... a nossa base, a nossa suma base. Portanto, então nós vemos que a fé salvífica repousa na verdade do testemunho de Deus falado em sua palavra. E a fé salvífica considera como seu objeto todo o conteúdo da palavra de Deus, sem exceção. É isso que eu estava a dizer. Ok, e depois o que é que nós também vemos? Mas reconhece a subexcelência da palavra de cima de todos os escritos e todas as demais coisas neste mundo. E porquê? Porque ela demonstra, e temos aqui agora a Trindade a ser revelada, não é? Porquê é que nós queremos que ela está acima de todos os escritos do mundo? Ela demonstra a glória de Deus, nos atributos de Deus, demonstra a excelência de Cristo na natureza e nos ofícios de Cristo, aquilo que Cristo é e nos seus ofícios, profeta, sacerdote e rei, aquilo que Ele fez por nós, e depois no poder e a plenitude do Espírito Santo, nas obras e operações do Espírito. Portanto, a revelação da Trindade faz-nos crer na palavra dessa forma. E reconhecendo tudo isto, o cristão então é capacitado a confiar a sua alma irrestritamente à verdade assim querida. E depois há aqui uma situação que é... o Odds diz assim, e agora isto é um bocado técnico, mas eu vou ler. A fé salvífica reconhece que o estado complexo da mente, aqui o epiteto fé se aplica na Escritura, varia segundo a natureza da passagem específica da palavra de Deus, que é o seu objeto. O que é que ele quer dizer? Quando vocês veem ali, nós reagimos coerentemente segundo a índole de cada passagem em particular. Ou seja, nem todas as passagens são promessas, certo? Portanto, algumas são mandamentos, e então nós como é que reagimos aos mandamentos? Em obediência. Trememos diante das ameaças, ok? Quando Deus tem uma passagem que nos está a ameaçar e diz, não é por aqui, é por ali, nós trememos diante disso, porque queremos que Deus, sendo Deus soberano e Deus justo, está a fazer uma ameaça para o nosso cuidado, e nós abraçamos as promessas de Deus. Ou seja, o que ele aqui nos está a dizer é que cada passagem exige de nós uma reação diferente. Ou a promessa nós abraçamos,
Ou um mandamento nós obedecemos, ou uma ameaça nós trememos. Ok? É o que ele está aqui a falar em relação à palavra. Mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. E aqui temos o solos Cristo, dos solos da fé reformada. Portanto, aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna. O ato específico da fé salvífica, o qual nos une a Cristo e é a única condição ou instrumento da justificação, envolve dois elementos. Primeiro elemento, assentimento ao que as Escrituras nos revelam concernente à pessoa, ofício e obra de Cristo, e a dependência ou confiança implícita na salvação completa. Vamos desenvolver isto aqui. Portanto, as Escrituras expressamente afirmam que somos justificados pela fé, da qual Cristo é objeto. Alguém possa abrir, por favor, Romanos 3, 22 e 25 e outro Gálatas 2, 16. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Ok. Agora, Gálatas 2, 16, por favor. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, temos também crido no Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será. Amém. Então nós vemos aqui, as Escrituras expressamente afirmam que somos justificados pela fé em Cristo. Portanto, a palavra, depois de tudo aquilo que vimos neste parágrafo 2, nós estamos a perceber que os atos da fé salvadora relacionam-se diretamente com a pessoa de Cristo. Porque nós somos justificados por Cristo. Vamos já ver a santificação e a vida eterna, mas estamos a ver agora aqui, particularmente, que Cristo é o objeto da nossa fé para a nossa justificação. Rejeitar a Cristo, segundo a Escritura, é a base de reprovação. João 13, 18, 19, por favor. E outro, João 8, 24. Desculpa, João 13, 18 e 19. 3, 18 e 19. Desculpa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E agora o 8, 24, também em João. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes, eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ok? Então nós percebemos que a fé no objeto e quando há ou seja, quando nós não aceitamos, há morte. Portanto, rejeitar a Cristo é a base da reprovação. Nós precisamos de Cristo. Cristo e somente Cristo. Ok? Portanto, é isso que a confissão está ali a dizer. Os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente com Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente. Não há obra que o homem possa fazer. Não há obra. O homem, quando confia numa obra sua, em algo que fez, e vamos aqui, pronto, dar um exemplo, pode ser um bocado ridículo, mas agora nós morremos e chegamos ao céu e o Senhor diz-nos assim, então
Dá-me uma razão para entrares aqui. Ai, porque eu fiz isto, aquilo ou aquilo outro. Está reprovado. Apenas Cristo. É o que nós podemos dizer quando chegamos lá. Olha, eu confiei unicamente na obra do teu Filho. Só Ele me pode salvar, porque em mim não há nada. E aqueles homens que quando não querem aceitar isto, estão a reprovar a Cristo. Ok? É isso que está ali a falar. Nós precisamos de aceitá-lo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele. Ok. O segundo elemento aqui no ato de fé, que salva a alma, é a confiança ou a fé implícita em Cristo. Portanto, é-nos constantemente afirmado que somos salvos pela fé em Cristo. Fé é a substância das coisas esperadas, como diz lá em Hebreus. A confiança repousa sobre o fundamento no qual se baseia a expectativa. A esperança estende a mão para o objeto no qual deseja e satisfaz essa expectativa. A esperança, pois, repousa na confiança e a confiança gera a esperança e a fé deve incluir a confiança a fim de comunicar a realidade ou a substância às coisas esperadas. Ok. Acho que está mais ou menos desenvolvido. Nós precisamos de Cristo para isto. Então vamos ver agora o ponto 3. Consegues ler o ponto 3? Ok. Essa fé, embora possa ser diferente em graus e possa ser fraca ou forte, ainda assim é de um tipo e de uma natureza diferentes, como acontece com todas as demais graças salvíficas. Daquela fé e da graça comum que os seguidores meramente professos possuem. Por isso, mesmo que seja muitas vezes atacada, enfraquecida, ainda assim alcança a vitória, crescendo em muitos para a plena segurança por meio de Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. Amém. Então nós vemos aqui, o que é que aprendemos aqui? Que esta fé, ainda que quanto à sua essência é sempre a mesma, aqueles que são salvos, já vimos na ordem da salvação, são salvos pela fé, esse é o instrumento que Deus usa. Contudo, ela difere em diferentes pessoas e na mesma pessoa, ou seja, nós vemos aqui na igreja, há pessoas com mais fé, há pessoas com menos fé, ou seja, há pessoas mais fervorosas, por assim dizer, mais comprometidas, há outras menos, mas não quer dizer que não sejam os dois salvos, ok? E mesmo na nossa própria vida, eu acho que deve ter acontecido, pelo menos, comigo aconteceu, mas deve ter acontecido com cada um de vocês. Há momentos que parece que estamos on fire, não é? Há momentos que nada nos para. A gente fala com qualquer pessoa, não tem medo nem nada, e há momentos que estamos mais acanhados, mais acobardados. Não quer dizer que não tenhamos fé. Ela só varia. Alguém pode ler Hebreus 5:13? Hebreus 5:13, 14, por favor. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, que é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pronto, o que é que nós vemos aqui? O escritor aos Hebreus está a falar para a igreja, está a falar para um povo de Deus, gente que aceitou Cristo pela fé. Mas está-nos a dizer que uns dele, todo o contexto dessa passagem, está a dar à chega, porque eles ainda estavam com leitinho. Já deviam estar vestidinhos, mas ainda estavam com leitinho. E vemos aqui, portanto, a distinção entre aqueles que bebem o leite e aqueles que já comem carne, que estão mais desenvolvidos. Ambos cristãos, mas uns a beber leitinho e outros a comer um bife. Percebem? Portanto, essa fé é o que o texto está a dizer. Há gradações diferentes. Uns são mais, como diz o outro, uns têm fé de mais e outros fé de menos, não é?
No entanto, assim como as demais graças salvadoras, e mesmo se for pequeníssima, ela é de um tipo de natureza diferente, e que isto é importante. Tudo é importante, mas aqui é importante. Ela é de uma natureza diferente daquela fé ou graça comum que os seguidores profetas possuem. Nós temos a graça comum, não é? A graça comum é aquilo que Jesus fala, que o sol nasce sobre justos e injustos. Ok? Todo homem pode ter o prazer de ouvir uma boa música, de contemplar uma paisagem. Isto o que é? Graça comum. Assim como eu vos falei no princípio, que há a fé comum. Todo homem, porque é nascido de Deus, tem fé. Todo homem tem uma fé comum. Mas a fé salvífica é diferente, ok? Ainda que nós possamos ter uma fé pequeníssima, como tratamos antes, ela não deixa de ser uma fé diferente da fé comum. Porque o cristão tem esta fé depositada num objeto específico, que é Jesus Cristo. Ok? É disso que ele está aqui a tratar. Portanto, ok. Agora, à frente. Por isso mesmo, por isso, mesmo que seja muitas vezes atacada e enfraquecida, a fé salvadora sempre alcança a vitória. Vocês lembram-se daquela passagem que o Senhor fala, a parábola do semeador? Que Deus planta aqui, no meio de espinhos, e ela parece que cresce um bocadinho, mas depois vai à vida. No meio das rochas, e depois na terra onde dá o fruto. Vocês estão a ver essa passagem? É disso que se trata. Ou seja, aquela fé que não é a fé salvadora. Muitas vezes nós vemos pessoas a vir à igreja, a professar a fé, mas vem um problema, vem um desânimo, vem uma tribulação e a pessoa pensa a andar. A verdadeira fé salvadora, ela por muito que esteja atacada e enfraquecida, vai acontecer aquilo que Pedro diz. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa, ou seja, que foi regenerada e que Deus lhe deu a fé, vai sempre vir a Cristo, por muito abatido que possa estar, por muito derrotado que possa parecer, mas nunca vai abandonar. Ao contrário daqueles que tiveram a fé nos espinhos e nas rochas, parece que cresceu, mas depois chegou ali a um ponto que fugiu. Portanto, a nossa fé vai sempre alcançar a vitória. Vai sempre chegar ao seu fim. Bom dia, irmãos. Portanto, e o que é que nós podemos ver mais? Ela existe em muitas pessoas, crescendo para a plena certeza da esperança. Lá está, mediante Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. Que em muitos ela se desenvolve até à medida de uma plena certeza através de Cristo. Nós aprendemos, ou seja, que estamos aqui a ver isto. A fé desenvolve nos cristãos até uma medida plena. Um dia estaremos, não é, diante de Cristo. E isto tudo acontece porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E pronto, meus irmãos, estou por encerrada a minha aula. Está bem? Dia.